E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje iremos recapitular um filme de ação e aventura com uma história bem diferente do que já ouvimos sobre um certo conto antigo infantil, que narra a história de dois irmãos perdidos na floresta e presos por uma bruxa, sendo que porém o que acontece com eles nessa versão da história é bem mais interessante e empolgante. O filme da vez se chama João e Maria, Caçadores de Bruxas. O filme começa mostrando um homem correndo com sua lanterna em direção a uma casa. Logo que chega, sua esposa diz a ele para que leve seus dois filhos, João e Maria, até a floresta. As crianças ainda sonolentas são levadas por seu pai, que, ao chegarem no meio da floresta, fala para eles que fiquem onde estão, pois ele voltaria logo. Então ele sai dali e apaga sua lanterna, ficando as crianças à espera dele sozinhas. Depois de longas horas, seu pai não regressa, então eles de repente ouvem algo e curiosos vão à procura floresta dentro, quando então avistam uma casa muito colorida feita de guloseimas. João começa a comer os doces da parede e Maria faz o mesmo. Em seguida, a porta da casa se abre e eles entram. Rapidamente a porta se fecha e lá dentro eles veem que velas sinistras clareavam o lugar. Apreensivos, eles de repente se deparam com uma bruxa de aspecto horrível que acaba aprisionando João e acorrentando Maria no chão. Então, aparentemente já depois de um bom tempo com eles presos lá, certa ocasião a bruxa se enfurece e dá um tabefe em Maria, fazendo-a cair no chão. Porém, com isso, ela encontra uma chave e a pega. A bruxa fica forçando João a comer doces e, não querendo comê-los, vemos ela ameaçar Maria com uma espécie de adaga na garganta dela, forçando assim a João comer os doces. A seguir, vemos Maria sendo forçada a pôr lenha no fogo e a bruxa distraída com João. Então Maria usa a chave que encontrou no chão antes e abre o cadeado da corrente, pegando em seguida a adaga para matar a bruxa. Quando de repente a bruxa lança um feitiço sobre ela, porém ela não é afetada. Assim Maria parte para cima dela, a golpeando várias vezes. Logo em seguida ela corta as cordas de João e juntos matam a bruxa, jogando ela no fogo. Descobrindo assim que para matar definitivamente uma bruxa, somente com fogo. Depois de matarem essa bruxa, João e Maria ficam muito conhecidos e com o tempo se tornando notícia entre os vilarejos como caçadores de bruxas. Na cena seguinte, vemos um homem fazer um discurso acusando uma mulher de praticar bruxaria. O prefeito aparece e intervém falando às pessoas que não podiam matar a mulher sem ter provas. O xerife corta o discurso do prefeito e incentiva as pessoas a levantarem a voz para queimar a mulher. Quando de repente uma arma é apontada para ele e a mulher que a segurava ordena que soltassem a acusada, senão ela atiraria. Logo vemos se tratar de Maria, agora já adulta, e João, que verifica e solta a mulher acusada. Eles estão ali pois o prefeito os contratou para encontrarem algumas crianças que haviam sumido. Ao libertar a mulher acusada, que se chama Mina, João deixa o xerife muito irritado. Ele xinga os dois irmãos e por isso é atingido por Maria com uma forte cabeçada. Na próxima cena, vemos Maria invadir uma velha cabana na floresta, onde dentro dela havia uma bruxa. Maria a enfrenta, mas ela foge em sua vassoura voadora. Começa então uma perseguição, quando eles finalmente a derrubam de sua vassoura e assim conseguem uma vantagem. Eles correm pela floresta atrás da bruxa e depois tem uma luta feroz com ela. Maria a certo momento consegue atingi-la na perna e a pendurar de cabeça para baixo. Em seguida, então, a matando. Depois disso, vemos Maria mostrando um mapa ao prefeito, contando-lhe sobre a lua de sangue que surge uma vez a cada geração e que seria em apenas 3 noites, sendo que essa noite é sagrada para as bruxas. O prefeito observa João injetar algo em sua perna com uma grande seringa, aparentando algo suspeito para ele, que logo entrega-lhes metade do dinheiro, prometendo entregar o restante depois que encontrarem as crianças. Um homem chamado Jackson entra em cena. Ele estava lá a pedido do prefeito para ser o guia deles na floresta, pois a conhecia muito bem, e assim os levarem ao local onde as crianças foram vistas pela última vez. Sendo já quase noite e muito perigoso, João e Maria preferem ficar e esperar ao amanhecer do dia seguinte. A cena corta para o xerife enviando seus homens à procura das crianças, prometendo recompensá-los com 100 shillings. Os mesmos demonstram estarem com medo de saírem à noite, mas o xerife mostra os shillings que vão receber depois de terminarem o trabalho, motivando-os assim a saírem naquele horário. Os homens do xerife então vão para a floresta e lá um deles pede para que apague o fogo, pois é perigoso. Os demais, não atentando para o pedido daquele homem, ficam a comer quando de repente uma mulher surge do nada na frente deles e os pergunta o que faziam ali. Um dos homens responde que estão na floresta para encontrarem uma criança que foi raptada e levá-la de volta para os seus pais. Furiosa, logo a mulher revela-se ser uma bruxa e mata brutalmente quase todos, deixando apenas um deles, que então depois é enfeitiçado a comer vermes.
Nesse momento, vemos João num bar falando com a mulher e Jackson explicando a Maria onde as crianças foram vistas pela última vez. Os três então discutem a questão do rapto das crianças e enquanto falam, um rapaz que é um grande fã deles, cujo nome é Ben, os abordam mostrando uma espécie de caderno com todas as aventuras e matanças da dupla com as bruxas. Ben faz várias perguntas, dentre elas se foi por causa da primeira bruxa que mataram que eles se tornaram caçadores delas, fazendo com que João se irrite e mande-o embora. Quando de repente um homem aparece gritando dizendo que uma bruxa matou todos com quem ele estava na floresta e diz também que ela tinha mandado um recado. Quando do nada o homem explode, espalhando suas vísceras em todo o ambiente. A maldição da fome pelo que rasteja, acrescenta isso dizendo Maria. Vemos depois disso a bruxa chegar em um outro lugar e se encontrar com outras duas, que estão a preparar algo. Também está lá um garoto todo amarrado e amordaçado no chão. Em seguida o levam para uma caverna onde lá o obrigam a comer um inseto que ele engole sob ordem da bruxa, sendo morto em seguida. E depois as bruxas bebem o seu sangue com o seu cérebro. Uma delas coloca então uma das mãos no fogo e ela não sente queimar, mas funcionando somente por um pouco tempo. Porém a outra bruxa afirma saber o que fazer para a porção durar para sempre. Na cena seguinte, vemos Maria ter pesadelos com sua mãe no dia em que foram deixados na floresta. Ela fala a João sobre o sonho, mas ele pede para ela que volte a dormir. No dia seguinte, João está a comprar algumas roupas e Mina chega lá. Enquanto conversam, João se sente um pouco tonto. Ele revela que é doente porque uma bruxa o fez comer tantos doces que ele acabou ficando daquele jeito, tendo que tomar aquela injeção todos os dias para não morrer. Mina diz a ele que é a doença do açúcar, mostrando saber alguma coisa sobre, mas João não quer saber. Em seguida, vemos uma bruxa na floresta que escuta uma criança gritando pedindo por ajuda. Seguindo a voz, ela vê o que aparentemente é uma criança de costas sentada num tronco. Porém, quando a toca, percebe se tratar de uma armadilha feita por João e Maria. Na tentativa de capturar a bruxa, ela demonstra não ser um alvo fácil mesmo com a ajuda de Jackson. A bruxa tenta escapar, mas é derrubada, e quando a cercam para matar, Jackson vem por trás e a paralisa, conseguindo assim a levarem ao gabinete do xerife para interrogá-la. João tenta tirar informações dela, mas ela só fala sobre a lua de sangue e 12 crianças a serem recolhidas. Sem entenderem nada, João e Maria verificam os cartazes e percebem que 11 crianças já foram raptadas, 6 meninos e 5 meninas. Deduzindo então que as bruxas virão em busca da última criança, uma menina nascida em abril. Enquanto isso, 2 bruxas pairam por cima da cidade em direção à casa da menina. Uma delas desce e chega na casa, fazendo com que o irmão da menina atire em sua mãe. Depois o acerta com seu feitiço. A bruxa pega a menina e entrega a um troll, que então a leva para algum lugar. Maria então tranca a bruxa capturada e prepara-se para encontrar a outra com Jackson, quando de repente ela entra arrombando a porta e ataca ambos. Nesse momento, João também luta contra outra bruxa, a qual consegue feri-la nos olhos e ela foge em sua vassoura voadora, mas João vai junto. No gabinete do xerife, Maria é paralisada pela bruxa, que a segura apenas pelo pescoço, na qual diz a ela que não matará agora, e sim mais tarde, uma vez que ela possui o último ingrediente. Numa tentativa frustrada, Jackson tenta matar a bruxa, mas ela o mata antes. João, se segurando na vassoura da bruxa, tenta derrubá-la, mas leva um chute e cai sobre as árvores. A cena corta para o dia seguinte, onde o xerife chega mais uma vez e diz ao povo que devem expulsar os caçadores de bruxas. O prefeito começa a fazer um discurso, porém dessa vez o xerife, mais irritado ainda, o mata, fazendo com que a população fique contra os 2 irmãos. Enquanto isso, Ben aparece limpando Maria, sendo ela surpreendida ao acordar com ele ali. Ben conta e mostra a ela papéis antigos sobre a história de uma mulher que foi acusada de bruxaria, mas que nunca confessou. Maria, nesse momento, tem curtas memórias de sua mãe fazendo algo neles quando crianças. Então ela diz a Ben que precisa achar seu irmão. A seguir, vemos João pendurado de cabeça para baixo numa árvore e Mina encontrando-o, oferecendo-lhe ajuda. Ele diz que não precisa e que estava tudo bem, quando de repente ele cai da árvore e enfim aceita a ajuda de Mina. Em outra parte da floresta, vemos Maria procurar por João gritando seu nome, o que é ouvido pelo troll das bruxas que estava ali próximo comendo um javali. Maria então vê algo movendo-se na floresta e vai verificar. Porém, era uma emboscada dos homens do xerife que a agarram e a espancam. Mas ela é durona e não se deixa intimidar, mesmo estando dominada por eles. Nisso, o troll estava a observar toda a cena. O xerife começa a tirar as roupas de Maria para se aproveitar dela, porém algo vem com toda a fúria quebrando as árvores à sua frente, quando vem se tratar de um troll com um grande tronco nas mãos. Os homens ficam apavorados e todos, um a um, é morto pelo troll, inclusive o xerife. Por fim, ele olha para Maria, que estava muito machucada e que em seguida desmaia. Em outra cena, Mina leva João para uma piscina natural que supostamente contém água curativa. Porém, já dentro da água, ela o seduz e depois de fazerem coisas, João se prepara para procurar sua irmã.
Nesse momento, Maria está sendo levada pelo Troll e chegam numa pequena nascente de rio. Lá, ele trata de suas feridas e a cura. Já melhor, Maria conversa com ele e o pergunta por que a salvou. Ele responde somente dizendo que os Trolls servem às bruxas. Também diz seu nome, que é Edward, e se retira dali. Ao sair da floresta, João vê uma casa antiga que, ao entrar nela, a porta se fecha, sendo atacado por alguém em seguida, que porém logo percebe se tratar de sua irmã. Não sabendo onde estão, eles acreditam que aquele lugar é um antigo covil de bruxas nada comum. Olham um pouco em volta e percebem que se tratava da casa em que moravam quando crianças. Eles acham seus pertences em suas camas e deduzem que sua mãe era uma bruxa. Em discussão se sua mãe era ou não bruxa, a porta rapidamente se abre e entra a líder das bruxas, que revela mais coisas sobre a mãe deles, dizendo que ela era uma bruxa branca, a mais forte de todas, cujo nome era Adriana. Ela também conta a história da lua de sangue, onde existe uma porção que torna as bruxas imunes ao fogo e que a chave para essa porção é o coração de uma grande bruxa branca. Porém, como ela era a mais poderosa e forte de todas, isso não seria possível. Então, teria que ser o coração de Maria, que é filha dela. Na tentativa de matar a mãe deles, ela espalhou um boato sobre Adriana ser uma bruxa e, quando ela soube disso, mandou seu esposo esconder as crianças na floresta. Adriana não sabia ao certo o que os aldeões fariam com ela, e sendo muito orgulhosa para correr, não fugiu. E como era uma bruxa branca, nunca usaria sua magia contra os humanos. Então foi queimada viva. E quando seu pai regressou da floresta após deixá-los lá, os aldeões o enforcaram. A bruxa continua falando e diz como ela e suas irmãs bruxas irão se juntar sob a lua de sangue no Sabá. João então nesse momento tenta atacá-la, mas ela o golpeia em sua barriga usando sua própria faca e captura Maria. No dia seguinte, João acorda com Mina cuidando dele. Ela revela ser uma bruxa boa e o tinha curado. Ela diz a João a diferença entre as bruxas negras e brancas. João quer sair atrás de Maria e Mina afirma saber a localização de onde farão Sabá e que suas armas são fracas para enfrentar tantas de uma vez só. Então eles se preparam e Mina faz um fluido muito poderoso espalhando sobre as armas, partindo em seguida, também levando Ben junto com eles. A cena corta para Maria em uma gaiola, onde Edward, o Troll, faz a guarda. Maria o pede ajuda, mas uma bruxa aparece e o manda embora. João e Mina nesse momento estão montando armadilhas para as bruxas em locais estratégicos na floresta. Quando a lua começa a ficar vermelha, ou seja, as bruxas estão prestes a começar o ritual. João chega no local do Sabá e dispara sua arma para cima, chamando a atenção de todas as bruxas para si. Ele tenta negociar soltarem sua irmã e as crianças em troca de não matar a todas naquele local. Elas riem dele e ele dá o primeiro tiro, como sinal de ataque para Mina começar a atirar também, e assim uma grande matança de bruxas começa. Enquanto isso, uma das bruxas obriga as crianças a comerem um inseto mortal e a outra vai em direção a Maria para a matar. Porém, Edward, o Troll, aparece para ajudá-la e a solta de suas correntes. Logo, o Troll recebe um ataque da bruxa e cai do penhasco. Maria em seguida dá um soco nela, a derrubando, enquanto João mata a outra que estava forçando as crianças a comerem os insetos. A lua vermelha se desfaz e algumas bruxas escapam para a floresta, porém muitas são mortas nas armadilhas montadas por João e Mina. Ben, na espreita em meio à floresta, vê uma das bruxas fugindo e dispara contra ela, porém apenas consegue derrubá-la e ela foge. Maria nesse momento consegue ajudar o Troll e em seguida vemos João, Mina e Ben na busca da bruxa ferida. Quando de repente eles encontram a casa feita de doces que vimos no início do filme. A bruxa estava por ali e acerta Mina com um raio de sua varinha. Em seguida, ameaça de matar Ben se João não soltasse a arma. Quando a bruxa está prestes a matar João, Mina consegue atingi-la com o raio de sua varinha. Porém, não foi o suficiente para matá-la. Ela lança outro, mas a bruxa se esquiva e contra-ataca atingindo Mina, e em seguida a apunhala com a faca no abdômen. João atira na bruxa, mas não há tempo de salvar Mina, que morre nos braços dele. Furioso, ele então entra na casa para matar a bruxa, e Maria chega em seguida. Os dois juntos lutam contra ela, e quando João estava prestes a sufocá-la até a morte, ele começa a se sentir mal, precisando de seu remédio. Maria então consegue pegar a seringa e aplicar nele, fazendo-o ficar bem novamente. Nesse tempo, a bruxa se solta da corrente e ataca os dois irmãos novamente. Mas João, enfurecido, dessa vez consegue matá-la. Já no vilarejo, eles queimam a bruxa e pegam o restante do dinheiro. O filme termina com João, Maria, Ben e Edward, o Troll, saindo em busca de matar mais bruxas que restam no mundo, encontrando mais um covil delas em meio ao deserto e Edward delicadamente abrindo a porta. Obrigado por assistir e se gostaram, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!